Câmera vai atender já? Uhul! E aí? E aí? E aí, tudo bem? Tranquilo? Eita, tem que... Tudo bem com vocês? Eu estava aqui começando a orar e já apareceu o vídeo ali, até me distraí. O crente tem que ter preparado, né? Tem que estar É isso preparado. aí, tempo e fora de tempo. Saí de uma live há pouco e estou entrando em outra, graças a Deus. Se orar, pode orar, não tem problema não. Não, tranquilo, já está orado, tá bom. Ah, tá. Pessoal, para quem não sabe, esses são meus pais, pastor Josué Pompeu, pastor da igreja Eucana, e a Eliane Pompeu, pastora também da igreja Eucana. Eles são da Eucana e da Igreja Batista Nacional de Caxias do Sul, então eles têm duas congregações que eles estão dirigindo agora. Meu pai é pastor faz quanto tempo? Uns 9 anos, eu acho. Isso. Há uns 9 anos. É bastante tempo, não é? É. Quase um século. Quase uma década. É uma década. Quase uma década, é isso aí. Nós estamos aqui para abençoar a vida deles, crendo que o Espírito Santo vai agir. Amém. Tem agido nesses anos todos. Meu pai ele foi missionário há muito tempo. Antes de ser pastor, ele era evangelista. Então, ele deu voltas aí por esse mundo pregando o evangelho. E eu sei que isso inspira muitas pessoas. Então, depois eu até quero, pai, que tu conte um pouco do teu testemunho, um pouco do que tu fez e tal, das obras sociais que vocês fizeram juntos pelo Haiti. Até hoje, eles cuidam de igrejas no Haiti, o que é muito legal. Então, se você se interessa por essa área de evangelismo e missão, tá aí 2 pastores que você pode se inspirar. Que a palavra de hoje seja abençoada, que vocês se entreguem verdadeiramente como vocês sempre fazem. A partir de agora, não mais pai e mãe da Isadora Pompeu, mas pastores. Glória a Deus. Glória a Deus, já fez o currículo e a propaganda completa, né? Primeiro dá graça e paz para a igreja, né? Graça e paz, irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre vós. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o poder da gratidão, né? Vivemos dias tão difíceis, onde é tão mais fácil a gente estar reclamando, achando um culpado por tantas situações. E eu acho que essa palavra ela é bem pertinente no que hoje nós precisamos estar embasados, que é em Jesus Cristo. E só vamos conseguir estar embasados em Jesus Cristo quando tivermos gratidão. Gratidão pelos nossos pais, pelos nossos líderes. Gratidão por tudo aquilo que Deus tem nos feito. Eu sou grato a Deus por ter ido lá para a Índia e ter passado lá alguns perigos, né? Para a Rússia, para o Haiti, fiz missão na Inglaterra, enfim. Eu sou grato a Deus por tudo isso, por maiores que tenham sido os riscos de vida às vezes, né? Mas, enfim, a gratidão precisa estar em nós para que a gente possa prosperar em todo o caminho e prosseguir, né? Não só ser grato quando as coisas cooperam para o desejo do nosso coração, mas ser grato por tudo aquilo que Deus deposita em nós, mesmo em momentos de deserto, para que possamos dar valor pelos momentos de vitória. Aleluia. Então, aqui, a intimidade com Deus ela está ligada à gratidão. A gratidão nos leva a compreender a vontade de Deus, a conhecer o poder de Deus. Ela faz com que a gente possa enxergar uma vida mais simples, confiando não somente no nosso braço, porque isso deve ficar em segundo plano, mas confiando exclusivamente em Deus. A gratidão é o louvor que Deus busca. Gratidão gera provisão. O coração grato, ele é abençoador. Então veja o poder que tem a gratidão. Veja que essa palavra tão pequena, ela transforma um ser humano em um ser espiritual. Porque a gratidão nos faz sermos humildes, sermos pessoas conscientes, maduras, a ponto de considerar o nosso próximo maior do que nós mesmos. E isso é bíblico. Então, para termos uma intimidade com Deus, que é um dos pontos aqui da gratidão, está em Deuteronômio 1:21, que diz assim. Peraí, deixa eu... Deuteronômio 1:21. Diz assim: vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de você essa terra. Entre na terra
e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos teus antepassados, disse a vocês: não tenham medo, nem desanime. Aleluia. Então veja que Deus ele é muito positivo nas suas questões. Ele não tem sombra de variação. Ele não coloca uma condição, neste caso, de possuirmos a terra, de possuirmos os nossos objetivos. Ele manda termos coragem. Ele só diz obedeça, né? Então, essa intimidade com Deus, ela só vai acontecer se eu for grato. Se eu realmente souber que a ordem de Deus é um presente na minha vida, não é uma afronta. Há pessoas que, às vezes, não aceitam o confronto, ou não aceitam ser exortados, porque levam isso para uma relação humana, de menosprezo, de humilhação. Mas quem é grato a Deus, quando é confrontado, quando é exortado por alguém, ele vai ser grato. Porque é tipo assim, ó, eu pedi socorro e fui ouvido. E quando as coisas vêm de Deus, elas vêm de uma maneira muito positiva, como está aqui. Vejam, o Senhor, o seu Deus, ele põe diante de você essa terra. Aleluia. Entre na terra e tome posse dela. Conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, é o mesmo Deus. Ele falou com todos, ele fala com você. Não tenha medo. Não desanime. Ou seja, aqui foram 12 homens enviados como espias para a terra de Canaã, porém uma geração inteira não creu e por isso não viram a terra prometida. Quem viu, creu, pois era íntimo de Deus. Josué e Caleb e seus filhos viram, pois perseveraram em seguir ao Senhor. Deus sempre coloca algo diante de nós. Ele sempre nos orienta. Ele nos encoraja a prosseguir. Não nos dá tudo pronto, de mão beijada, mas nos prova para sermos fortes. Aqueles que reclamaram na travessia do deserto ficaram para trás. Uma geração inteira ficou para trás. Porém, a próxima geração confiou. Moisés passou o cajado. Josué pegou esse cajado juntamente com Caleb e obedeceram. Tiveram força. Foram fortes. Foram corajosos. E conquistaram a promessa, que é a terra prometida. Ou seja, você sabe o porquê da situação que você está vivendo hoje? Você já fez essa pergunta? Por que eu estou vivendo isso hoje, se eu sou um cristão, se eu tenho convicção, se eu vivo as promessas, se Deus é íntimo meu? Por que eu estou vivendo isso? Porque há um fim proveitoso. Aleluia. Deus quer ver a sua gratidão, quer ver o seu empenho, quer ver você realizando os sonhos do coração dele em primeiro lugar, depois os sonhos do teu coração. Isto é gratidão. Segundo ponto, a gratidão me leva a compreender a vontade de Deus, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim. Você pode anotar e depois você dá uma lida, né? Abre essa live de novo, né? Faz um estudo, porque senão aqui vai ficar muito longo. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, no momento que eu sou grato a Deus, eu compreendo a vontade de Deus e eu começo a dar graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, veja bem, você quando acorda de manhã, você é grato a Deus? Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando você faz uma refeição, você agradece a Deus? Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando você vai dormir, você entrega o dia ao Senhor, o seu sonho, o seu sono a Deus? Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando você tem um projeto para realizar, você consulta a Deus? Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Isso tudo é gratidão. Isso quer dizer vontade de Deus. Passarmos por todo tipo de circunstâncias ruins, problemas na vida, seja o que for, há um fim proveitoso. Mas significa que mesmo à face de tudo isso, devemos ser sempre gratos a Ele. A vontade de Deus é que desenvolvamos um coração de gratidão, independente do que esteja acontecendo conosco.
Você consegue se alegrar mesmo tendo que lutar para vencer? A gente enxerga ali o Tiago e a Isadora, casal lindo, né? Só que mais lindo que eles somos nós, porque nós nascemos antes, né? Mas assim, gente, a vida não é só isso. Na intimidade existem os conflitos, existem os medos, existem o crescimento aonde eles vão se conhecendo a cada dia e eles vão sendo mais cúmplices um do outro e vão se tornando um, até que ela compreenda que ela é aquela costela dele, até que ele compreenda que ela nasceu dele e tal. E aí a cumplicidade fica maior, o amor aumenta, a paixão aumenta, tudo aumenta para o bem. Agora, diante desta fase de conhecimento, que é o namoro, o noivado, o início de casamento, tem que haver a gratidão em tudo. Dei graças, porque essa é a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Porque senão a nossa vida seria uma novela, tudo certinho, tudo quadradinho, e não é. Há deserto, mas também a terra prometida. E eu só chego na terra prometida se durante o deserto eu parar de reclamar e começar a agradecer. Seja grato. Terceiro ponto. A gratidão nos leva a conhecer o poder de Deus. E Deus é muito poderoso. Deus, imagina, ressuscitar mortos, abrir o mar vermelho, abrir o céu, fazer cair o maná do céu, ouvir a voz de um profeta e honrar o profeta, fazer descer fogo do céu. Imagina um Deus que nos ensina a pedir, a buscar, a enfrentar. Um Deus que nos orienta, seja forte, seja corajoso, e lá na frente tem a recompensa. Então, no momento que eu aprendo a ser grato, eu estou conhecendo o poder de Deus, que está em Deuteronômio 24, que diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a quem? A vocês, a nós. Isto é promessa e Deus não mente. Deus é verdadeiro, ele não tem sombra de variação. E ele está dizendo que ele estará à frente de todas as nossas causas. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. Temos uma aliança com ele através de quem? Jesus Cristo. As promessas continuam sendo reais. Não tem variação. Ela continua valendo. Valeu para a geração passada. Vale para essa geração. E valerá para as demais gerações que permanecerem em Cristo Jesus. Qual é a reação das pessoas que desconhecem esse ensinamento? Por não serem gratas, são pessoas insatisfeitas, ingratas e amarguradas. Vivem um pesadelo constante. São pessimistas e derrotistas. Se vitimizam a todo momento. Mas se aprendermos a sermos gratos em todas as coisas, inclusive nas pequenas coisas, a gratidão em nosso coração fará com que a graça de Deus se manifeste em nossa vida a nosso favor. Você consegue crer que Jesus está com você mesmo no momento de dificuldade? Você, de repente, está aí enfrentando um diagnóstico de Covid. Você consegue acreditar que mesmo com esse diagnóstico, Deus está com a mão de poder sobre a sua vida? Você consegue acreditar que mesmo diante de uma dificuldade financeira que você pode estar passando neste momento, Deus está no controle dessa situação? Você consegue já começar a agradecer a Deus por aquilo que foi pago na cruz, que já está nas suas mãos, basta você usar? Seja grato a isso. Eu ouvi uma postagem hoje no Instagram e alguém dizia assim, que nós devemos usar aquilo que já está em nossas mãos, porque já foi dado. E ele citou um exemplo assim, Moisés tinha a vara nas suas mãos, e aquela vara fez com que o mar se abrisse. Davi tinha as pedras nas suas mãos, e as pedras fez com que ele vencesse o gigante. E ele foi
dando muitos exemplos bíblicos, nós temos tudo nas nossas mãos. Mas o que eu estou fazendo para usar esse tudo que está nas minhas mãos? No momento que eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e faz e vai continuar fazendo, eu vou saber usar o que já está nas minhas mãos. E as promessas já são vivas quando eu uso o que já está nas minhas mãos. Mas para isso, eu preciso ter gratidão. Quarto, a gratidão nos leva a enxergar a vida de uma maneira mais simples, descomplicado, tudo tranquilo, porque eu descanso em pastos verdejantes. E quem descansa em pastos verdejantes, à sombra do Altíssimo, descansará. Porque, direi ao Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é minha força, Ele é minha rocha, Ele é minha fortaleza. Isso tudo que eu estou recitando é bíblico, mas é gratidão. E quando eu tenho essas palavras de gratidão na minha vida, tudo acontece de uma forma simples. Paulo aprendeu a ser grato mesmo quando as coisas não pareciam favoráveis a ele, como está em Filipenses 4, do 11 ao 13, que diz assim: digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar pelo deserto, dando glória a Deus, sendo alimentado pelo maná que cai do céu, tendo uma coluna de fogo me aquecendo, tendo uma nuvem me acompanhando para que o sol não me prejudique, não me queime. Ou seja, vida simples é vida de gratidão. Aprender a viver contente não significa que você vai parar de buscar o que é melhor. Não quer dizer que você não vai mais avançar para os alvos maiores. Apenas significa que enquanto o melhor e o maior não chegam, você é grato por aquilo que você tem. Seja fiel no pouco e no muito, Deus te colocará. Você é grato por aquilo que Deus faz chegar às suas mãos? E é nessa posição de gratidão que a força e a graça de Deus se manifesta. É no pouco, sempre é no pouco. Porque o muito é um prêmio. E que muitas vezes, só pela misericórdia de Deus, porque nós somos pecadores. Mas Ele nos ama tanto, tanto, que não retirou nenhuma promessa da Bíblia para os que creem. E nós cremos. Paulo pôde confiadamente dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você tem essa força que Paulo demonstra aqui? Você pode dizer isso? Você pode dizer: a minha vida foi construída na vontade de Deus? Tudo que eu passei glorificando a Deus e eu estou onde estou porque Deus quis assim? Você pode priorizar Jesus na sua vida mais do que coisas, mais do que dinheiro, mais do que momentos felizes? Ei, ter Deus não é momento, é ser feliz. Tudo que nós temos ao nosso redor são apenas momentos, mas Jesus é para a eternidade. É sempre. Quinto, a gratidão faz com que a gente não confie em nosso braço, mas sim em Deus. Até porque aquele que confia no seu braço, ele vai se decepcionar. Porque nós não temos força suficiente através de nós para vencer esse mundo. Somente com Jesus. A Isadora, o Tiago e tantas outras pessoas de sucesso. Você que está aqui, você é uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso, a minha esposa é uma pessoa de sucesso, mas nós chegamos aonde chegamos porque nós fomos simples e gratos a Deus. Em Salmos 44, do 6 ao 8, diz assim: não confie
Não confie em meu arco. Minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários. E humilhas os que me odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Ou seja, mesmo tendo as melhores armas, as melhores estratégias, os melhores métodos, tudo vem de Deus. Tudo. Davi com 3 pedrinhas. Moisés com um cajado. Quer dizer, você pode ter as melhores armas. Se não tiver Deus, não há vitória. Não tem vitória. E temos que ser gratos pelas 3 pedrinhas, pela vara, pelo que nós temos em nossas mãos para conquistar esse mundo. É interessante falar que, sobre as 3 pedrinhas, a primeira arma que ele usou foi as 3 pedrinhas, suficiente para derrubar o gigante, mas para matar, ele usou uma espada. E isso é o mais bonito da coisa, porque ele precisou passar pelas pedrinhas para conquistar a espada. A gente precisa passar, a gente precisa ser grato pelo pouco que a gente tem, para que Deus realmente nos coloque no muito, assim como... Exatamente. Agora, entrando nessa história, a gente pode pensar o seguinte: como que 3 pedrinhas ou uma pedrinha consegue derrubar um gigante? Para quem estudou anatomia, sabe que bem no meio da testa passa uma artéria. Bem no meio da testa. Aquela pedra, ela atingiu justamente de uma forma anatômica. Ela interrompeu a passagem de sangue e ele desmaiou. Uau. Então, assim, gente, ele não sabia de nada disso. Gerações não sabiam disso. Quando a medicina começou a evoluir, a abrir cadáver e tal, e eles começaram a ver o corpo humano, a gente descobriu, ó, existe isso aqui. Quanto mais a medicina descobre, mais a palavra é revelada. Mas é revelada, por quê? Porque a ciência é algo humano. É a questão da árvore da vida e a árvore do conhecimento. Eva fez com que a árvore do conhecimento fosse provada. Aí Deus abriu os olhos para que a gente soubesse distinguir entre o bem e o mal. Se nós tivéssemos nos alimentado, através lá de Adão e Eva, somente da árvore da vida, não haveria ciência, nós viveríamos, sei lá, num lugar tremendo, lá no Éden, sendo sustentado pela mão dos anjos de Deus, e ponto final, e muito feliz. Mas ela provou daquela árvore, e aquela árvore faz com que, a cada momento, o pecado se revele, e a ciência vem se revelar também, e o conhecimento está aí. Então, por isso nós estamos vivendo também essa época de pandemia. E eu dou graças a Deus, porque ao mesmo tempo que ele colocou aquela árvore, ele deu a escolha, não foi maldição, porque ele deu a solução. Ele disse: você pecou, você fez errado, mas eu terei a misericórdia que vou dar o conhecimento. Uau. Tá? E estamos vivendo isso. Mas, glória a Deus por tudo. Seja grato até pela árvore do fruto do conhecimento. 6º, gratidão é louvor ao Senhor. Ela ri aqui. Vou respirar. É que é muita coisa aqui, gente. Eu tenho que acelerar. Estou quase no fim. Gratidão é louvor ao Senhor. O que acontece quando somos gratos? Começamos a deixar o egoísmo de lado. Estaremos deixando de dar prioridade para os nossos problemas, confundindo assim o nosso inimigo. Estaremos dando glória àquele que verdadeiramente pode nos conduzir em triunfo. Então veja que interessante. No momento que o meu louvor, que a minha gratidão se torna um louvor, eu começo a confundir o mal, porque ele diz assim: pô, ele tá feliz demais. Ele esqueceu do aluguel que tem para pagar. Ele esqueceu que tem que pagar a luz e a água que estão para cortar. Ele esqueceu que a faculdade está atrasada. Ele esqueceu que ele devia estar indignado hoje ao invés de estar cantando. Até o diabo vai dizer: esse cara está perturbado. Mas, na verdade, nós estamos confundindo o mal com o bem. E é isso que nós temos que aprender, a confundir o mal com o bem, a pagar o mal com o bem. E está isso em Salmo 50, 23.
o que me oferece sacrifício de ações de graças me glorificará. O que é um sacrifício de ações de graça? Quando eu devia estar chorando, eu estou me alegrando no Senhor. Enquanto eu devia estar murmurando, eu estou sendo grato a Deus. Enquanto eu devia estar chutando até o gato e o cachorro, eu estou aqui louvando ao Senhor, dizendo, Senhor, obrigado por tudo que eu ainda tenho. E isso é um sacrifício de louvor. É o maior sacrifício que eu e você podemos oferecer a Deus. Não é o sacrifício de matar uma galinha e pôr na encruzilhada, ou uma cachaça, ou não sei o que fazem por aí, ou a fogueira santa, ou a não santa. Não é isso. O nosso sacrifício maior é o sacrifício de louvor. Amém. É aquele que eu supero a minha emoção, o meu coração enganador, eu supero isso e continuo louvando ao meu Deus. É dessa forma que isso vai me trazer a vitória. 7, gratidão gera provisão. Tá bem? Eu não sei quanto tempo tem essa live, mas Não, mas tá no fim, tá no fim. chamar o pastor para pregar é... Se vocês matarem em 15 minutos, estão aí. Quanto? 15. Não, é menos. E ainda você tem que dar o teu testemunho que ela pediu. Gratidão gera provisão. Olha bem, gratidão gera provisão. A gratidão ativa a provisão sobrenatural. Mateus 15:36. Tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Ou seja, ele deu graças. A gratidão gerou provisão. Ele, Senhor, obrigado por esses pães. Obrigado por essa criança que tinha esses pães e esses peixes. Gerou provisão e ainda sobrou. Então, para de olhar a dificuldade e comece a enxergar as possibilidades através da gratidão. Note que Jesus não reclamou daquilo que ele não tinha. Naturalmente falando, ele não tinha o suficiente para alimentar mais 4.000 pessoas reunidas naquele dia. 7 pães e alguns peixes não seria suficiente para alimentar todo aquele povo, mas ele foi grato pelo que tinha, por aquilo que Deus fez chegar às suas mãos. Você consegue agradecer todos os dias pelo dom da vida, simplesmente? Que é tudo. Tem gente que só está agradecendo o dom da vida agora que a gente está aí na véspera da morte. Mas você consegue ser grato? Eu não estou na véspera da morte, não me diz. Você consegue ser grato pela vida todos os dias? A gente esquece, às vezes, que nós dependemos de um pulmão, de um coração, de um rim, e por aí vai. E parece que a gente depende de coisas. Não, a gente depende desse corpo aqui, do templo do Espírito Santo. Seja grato. O coração grato é abençoador. Esse é o último ponto. Que está em Mateus 14:19. O coração grato é abençoador. Em outro relato de uma situação parecida, a Bíblia diz que Jesus pegou os pães, os peixes, ergueu os olhos para o céu e os abençoou. Isso nos diz que Jesus olhou para o alto, para onde a sua provisão estava. Ele abençoou o que tinha menos, sendo pouco. Se tornou mais do que suficiente, por causa de um coração grato. Você crê que não tem tão pouco que não possa abençoar alguém? Isso rompe barreiras. Isso destrói toda a cilada do diabo. No momento que você dá o que você tem, você diz para o diabo, eu não dependo deste mundo, eu dependo do que vem do alto, do que vem de Deus. E você libera aquela bênção. E Deus libera toda a provisão para a sua vida. Você crê que não tem tão pouco que não possa abençoar alguém? O ato de ser grato é uma das armas mais poderosas, disponível para o crente nascido de novo. É literalmente uma força espiritual, carrega em si o poder de mudar a atmosfera, ambientes e circunstâncias. Manifesta o sobrenatural de Deus.
A provisão sobrenatural e os milagres são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão. Você está pronto para mudar o seu ambiente, manifestando o sobrenatural de Deus através da sua gratidão? Nunca é tarde para começar. Viva e desfrute toda a provisão e manifestação de Deus ativados pela gratidão do seu coração. Eu quero deixar essa palavra aqui e quero dizer para você, comece a ser grato e comece a viver as promessas de Deus. Eu, quando me converti, dali um tempo eu me tornei evangelista, e os meus 30 dias de férias que eu tirava todos os anos, eu ofereci 15 dias para fazer a obra de Deus. E todos os anos eu saía 15 dias para fazer missão. E através dessas missões, eu podia muitas vezes sair chorando, mas eu voltava sorrindo, porque eu via a manifestação de Deus, não só na vida daquelas pessoas que eu conseguia atingir, alcançar, mas na vida da minha família. Eu sempre dizia para Deus, Senhor, eu não quero nada para mim, mas se eu mereço algo por estar fazendo missão, eu quero que tu abençoe a minha casa, a minha família. E a resposta disso tudo é essa família abençoada que eu tenho. A minha esposa, a pastora Eliane, os meus 3 filhos, todos estão no altar de Deus, os meus netos estão no altar de Deus, os meus genros, a minha nora estão no altar de Deus. Eu tenho uma família abençoada, mas eu plantei chorando, e hoje eu estou colhendo sorrindo,